Seja bem-vindo a este devocional. Eu convido você a ter um momento com Deus comigo. Abra sua Bíblia em Apocalipse, no capítulo 22, e nós vamos ler o versículo 13, que nos diz assim: Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Eu estava pensando, algumas semanas atrás, sobre a parentela de Jesus. E quando eu comecei a pensar da onde Jesus veio, da sua descendência e de todo o processo que foi até que Jesus viesse. E conforme eu fui pensando nisso, o Senhor me fez entender que houve 3 grupos. E dentre esses 3 grupos, 14 gerações. E eu já disse para vocês que os números na Bíblia, eles têm um significado. Quando a gente usa um número para um significado oculto, envolvendo numerologia, astrologia e outras coisas, isso está sendo usado para o lado oculto. Mas o Senhor Jesus que criou os números. E quando o Senhor Jesus separa algo na Bíblia em um número exato, principalmente números pares, o Senhor Jesus tem algo para dizer para a gente. E aqui o Senhor nos levou a entender 14 gerações. A gente sabe que a soma de 7 mais 7 é equivalente a 14. E 14 é um número par. E Jesus é o segundo, o Filho de Deus. E os 3 grupos representam o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Porque o Senhor Jesus fez tudo perfeito até Ele vir. Ele usou de homens imperfeitos, começando lá por Abraão, vindo até Jacó, depois Judá, depois Raabe, depois José, depois Maria. 7 representa a perfeição. E 7 mais 7, que é 14, representa a porção dobrada. Então eu tenho uma coisa para dizer para você. Jesus é o primeiro e o último. Não existe outro além dele que sara, que cura, que liberta. Não existe outro além dele que sabe o que se passa dentro de você. Não existe outro além dele que pode entrar dentro dos confins do seu coração e sarar as suas feridas. Não existe outro além dele que é capaz de sondar os pensamentos. Não existe outro além dele que dá sabedoria e entendimento. Não existe outro além dele que salva-nos dos nossos pecados. Não existe outro além dele que limpa e cura as feridas. Não existe outro além dele capaz de perdoar até os mais impossíveis pecados. Não existe outro além dele que virá. Por isso eu digo uma coisa para você. Jesus veio numa parentela de homens imperfeitos. Jesus veio numa parentela de homens decididos. Jesus veio numa parentela de homens como a gente. Mas existe um diferencial entre Davi, entre Abraão, entre Jacó, com Jesus. O diferencial é que todos esses homens vieram no nome de Jesus para cumprir o chamado que Deus tinha em suas vidas. Mas veio aquele que é maior do que Salomão. Veio aquele que é maior do que Abraão. Veio aquele que é maior do que Moisés.
aquele que é sem pecados e sem imperfeições. De uma parentela imperfeita veio aquele que é perfeito. Em 14 gerações foram necessárias, porque Jesus é a porção dobrada. Porque Jesus tinha que vir. Porque ele tinha que enviar o Consolador. E em nenhum momento ele nos deixa órfãos. Em nenhum momento ele nos deixa sozinhos. Ainda que a gente se sinta vazio, que a gente se sinta um nada, que a gente seja encurralado pelo medo, pelo sofrimento, ainda que todas as situações queiram nos afogar, ainda que não tenha motivos para continuar seguindo em frente, existe um motivo. Existe um homem, um só Deus, uma só fé, uma só verdade, que é Jesus. Então, quando eu pensei nisso, falei, Senhor, não, onde eu vou falar? Porque quem sou eu, Jesus, para falar do Senhor e da sua parentela? E da onde o Senhor veio, Senhor? Quem sou eu para explicar alguma coisa do Senhor? Quem sou eu para vir aqui todas as quintas-feiras e falar alguma coisa de Jesus? Quem sou eu no meio dessa multidão? Mas eu não preciso ser nada, não. Porque Ele é. Eu não preciso ser alguém. Porque Ele já é por mim. Eu não preciso ser. Porque eu tenho o eu sou. E Ele consegue transpassar durante todo o meu coração. Ele consegue abrir aqui o meu peito e transpassar sua paz, sua sabedoria e seu discernimento. Mas Jesus nos leva lá atrás na história dele para entender como ele age e como ele faz. Aquele que é perfeito, que veio para quebrar a tábua da lei, ele tinha que vir dessa forma. Ele tinha que vir dessa descendência. Ele tinha que vir nesse processo. Para que nós pudéssemos o conhecer. Porque se Jesus tivesse vindo na família perfeita, sem imperfeições, se Jesus tivesse vindo numa descendência rica, poderosa, nós não teríamos direito à salvação. Mas Jesus veio para provar que no meio da imperfeição tem aquele que é perfeito. Que no meio do pecado tem aquele que é o remidor. Que no meio do inferno tem aquele que salva. Que no meio da improbabilidade tem aquele que faz. Que no meio do simples tem aquele que é poderoso. Aquele que é grande. Este é Jesus, o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Por isso eu te digo uma coisa.
morreu pelos nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia e subiu aos céus. E nos deixou o Consolador. Nos deixou na sua dispensação. Nos deixou com aquele que envia as nossas orações, com aquele que nos aconselha. Nos deixou com um terceiro, que é o Espírito Santo. Esta é a última fase da igreja. O princípio era Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Verbo deixou o seu Consolador. E ele voltará. Então essa é a nossa última fase. Com um Consolador aqui na terra. Eu sou o Alfa e o Ômega. Eu sou Deus e sou Jesus. Eu sou o primeiro e o último. Eu sou Jesus e sou a palavra. Eu sou o princípio e sou o fim. Porque tudo há de passar, mas a minha palavra não passará. Eu sou o Alfa e o Ômega. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou Deus, eu sou Jesus e eu sou o Espírito Santo. Eu sou o princípio e sou o fim. Eu te agradeço por ter ficado até aqui comigo neste devocional. Até a próxima.